Nós temos aqui um exercício da página 396. Ele está pedindo o seguinte: determine a união dos conjuntos A e B nesses casos aqui abaixo. O A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o B tem esse aqui. Então, tudo bem, é muito fácil fazer isso. A união B, coloca chaves, coloca todos os elementos de A. 1, 2, 4, 5, 6, 7. E aí você coloca todos os elementos de B. 2 já está lá, não precisa colocar. 4 já está, não precisa colocar. 6 já está, não precisa colocar. 8, a 8 não está. Então lá está o 8. Então isso aqui é a união B. Nesse outro, vamos ver o que vai dar a união B. Eu vou colocar todos os elementos de A. 1, 3, 5, 7, 9. Agora eu vou colocar os elementos de B. 0. Tem que colocar, porque o 0 não entrou ainda. O 2 não entrou ainda, coloquei. O 4, 6, 8 também não estão aqui, mas vão estar aqui porque estão em B. 4, 6 e outro. E para ficar bonitinho, você pode escrever o conjunto de forma ordenada. Mas para efeito de conjunto não faz diferença nenhuma você colocar ordenado ou não colocar ordenado. A menos que o problema peça, tá? Vamos colocar isso aqui ordenado para ficar bonitinho? Só que você tem que fazer com muita atenção esse negócio de colocar ordenado, que você corre risco de errar, né? Olha só, o conjunto B, ele tem 0, 9 e 18. Eu vou marcar aqui 0, 9 e 18. Olha só, o B está contido em A. Então a união deles vai ser o próprio conjunto A. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. O A união B é o próprio conjunto A, porque esse B está contido em A. Muito bem, vamos passar para o próximo assunto, que é interseção de conjuntos. Nós já vimos a união de conjuntos, que é uma operação que a gente faz entre conjuntos, e a interseção é uma outra operação bastante parecida. Esse aqui é o símbolo da operação interseção. É um U de cabeça para baixo. A interseção de conjuntos é uma operação que resulta num conjunto dos elementos que pertencem a A e B simultaneamente. Então você vai olhar os dois conjuntos, você vai olhar cada elemento e vai ver quais são os elementos que estão em A e também estão em B. Por exemplo, o 1 só está em A, o 2 também, o 3 também, o 4 também. O 5 está no conjunto A e está no conjunto B também, ele pertence a ambos. O 6 também pertence a A e pertence a B. Então, a interseção é formada pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Você pode ter interseção de 3 conjuntos também, de 4, de 5. É só você escolher os elementos que pertencem a todos os conjuntos simultaneamente. Então, essa aqui é a interseção entre esses conjuntos A e B. Nós podemos também representar a interseção através de diagrama de Venn. Esse aqui seria um caso clássico de dois conjuntos A e B, onde nós temos alguns elementos aqui que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Então, esses são os elementos da interseção dos conjuntos A e B. Aqui nós vemos o caso dos chamados conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos são aqueles que não têm nenhum elemento em comum. Se eles não têm nenhum elemento em comum, a interseção deles é o conjunto vazio. Aqui nós temos dois casos especiais de interseção de conjuntos, quando um conjunto está contido no outro. Por exemplo, se B está todo contido no conjunto A, a interseção deles é o próprio conjunto B, ou seja, isso aqui. Pode acontecer o contrário, pode ter um conjunto A todo contido no conjunto B. No caso, a interseção deles vai ser isso aqui. São os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então, essa é a representação em diagrama de Venn da interseção de conjuntos de tal forma que um esteja contido no outro. Vamos fazer aqui um exercício, determinar a interseção B para os seguintes conjuntos. Então, vamos lá. A interseção B... Aqui nesse primeiro caso, eu vou pegar os elementos que estão em A e que estão em B ao mesmo tempo. O 1 não está em ambos, só está em A. O 2 pertence a A e pertence a B. O 4 também. O 5 não, o 5 só pertence a A. O 6 pertence a A e pertence a B.
O 7 e o 8 também não. Então, os únicos elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo são 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Essa é a interseção desses dois conjuntos. Muito fácil, né? Nesse outro exemplo aqui, ó, o 0 não serve, nem o 1, nem o 3, nem o 5. Ninguém! Não tem ninguém que esteja ao mesmo tempo nos dois conjuntos aqui. Então, nesse caso, a interseção B é igual a vazio. A gente diz, então, que os conjuntos A e B, nesse caso, são disjuntos. Outro exemplo aqui, nós temos esses conjuntos A e B. Então, vamos ver quem é que pertence aos dois ao mesmo tempo. O 0 pertence aos dois. O 9 também pertence aos dois. E o 18 também pertence aos dois. Então, a interseção B, nesse caso, vai ser 0, 9, 18. Ou seja, é o próprio conjunto B. Porque o conjunto B está contido em A. Quando o conjunto B está contido em A, é um caso como esse aqui. B contido em A, então a interseção B é o próprio conjunto B. Exatamente o que aconteceu aqui. Olha, então nós já vimos a união, a interseção. Vamos ver agora uma outra operação que é a diferença de conjuntos. A diferença de conjuntos, a gente pode fazer a diferença A menos B ou a diferença B menos A. Como é que a gente faz isso? A menos B é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Ou seja, todo mundo que está em A, mas não está em B. Como assim? Olha só. Eu vou partir dos elementos de A. Vou calcular A menos B. Eu vou ver quem está em B. Quem tiver em B eu não vou colocar. Então, olha só. O 5 não pode. O 5 está em B. Então, A menos B. O 6 está em B. Então, não pode estar em A menos B. O 1 está em A, mas não está em B. O 2 também. O 3 também. O 4 também. Então, nesse caso, o A menos B vai ter simplesmente 1, 2, 3 e 4. Da mesma forma, B menos A, eu vou ver quem é que está em B, mas não está em A. Ó, quem está em B e não está em A? Os 5 e 6 não servem, porque eles estão nos dois, então eu tiro. Então é apenas o 7 e o 8. O 7 e o 8 estão em B, mas não estão em A. Então o B menos A vai ser 7 e 8. Aqui nós vemos a representação em diagrama de Venn da diferença de conjuntos A menos B e B menos A. A menos B são aqueles elementos que estão em A, mas não estão em B, essa região aqui. E B menos A são aqueles elementos que estão em B, mas não estão em A. Então seria essa região aqui. Aqui é o que acontece quando A e B são conjuntos disjuntos. A diferença A menos B são os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então eu vou pegar os elementos de A e vou tirar todo mundo que está em B. Mas como o B é disjunto, eu não vou tirar ninguém, só vai sobrar o A. Então o A menos B é o próprio conjunto A. Da mesma forma, quem é B menos A é quem está em B, mas não está em A. Agora, ninguém de B está em A, então eu não tenho que tirar ninguém, é o próprio conjunto B todo. Então, nesse caso, o B menos A é o próprio B. Desculpe. Aqui eu escrevi uma coisa errada, o A menos B é igual ao A, não está errado, é que faltou aqui. E aqui no caso, o B menos A é igual ao próprio B. Então, casos particulares quando os conjuntos são disjuntos. Vamos ver agora o caso particular quando um conjunto está contido no outro. Olha aqui, temos aqui um caso particular em que B está contido em A. Quem é A menos B? São os caras que estão em A, mas não estão em B. Então, todo mundo aqui dessa região está no conjunto A e não está no conjunto B. Então, eu vou pegar o conjunto A, vou tirar todo mundo que é de B. Então, isso aqui é o que vale A menos B. Agora, uma perguntinha. Olha para cá e me responda. Quem é B menos A nessa figura? Ou seja, eu quero saber os caras que estão em B e não estão em A. Vazio. Porque todo mundo de B está em A também, né? Nesse caso aqui. Então, nesse caso, o B menos A vale vazio. Se eu pegar os elementos de B e tirar os elementos de A, eu vou acabar tirando todos os elementos de B. Então, nesse caso, o B menos A vale vazio. Bom, então para fixar isso aqui, vamos calcular A menos B e B menos A para esses conjuntos A e B aqui. Nesse caso aqui, A menos B
São os caras que estão em A e não estão em B. Então eu vou partir de 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7 e eu vou tirar o 2, o 4, o 6 e o 8. O 2, o 4, 6 e o 8. Só vai sobrar o 1, o 5 e o 7. Né? Então tirando o 2, o 4, o 6 e o 8. O 8 aqui não tem, só vai sobrar 1, 5 e 7. Quem é B menos A nesse caso? Eu vou partir de B e vou tirar todo mundo que pertence a A. Então o 2 está fora, o 4 está fora e o 6 está fora. Só vai sobrar o 8. O próximo. A menos B. Eu vou pegar os elementos de A e vou tirar todo mundo que pertence a B. Então o 1 vai ficar. O 3 também. O 5 também, o 7 também e o 9 também. Todos vão ficar. 1, 3, 5, 7 e 9. É o próprio conjunto A, né? Observe que esses dois conjuntos aqui são disjuntos. Ó, isso aqui que acontece, ó, A e B. Né? No caso desses dois conjuntos, esses aqui são ímpares e esses são pares. Então são conjuntos disjuntos. Então o A menos B vai ser o próprio A. E da mesma forma, o B menos A vai ser o próprio B. Agora aqui um caso em que o conjunto B está contido em A. O A menos B, esse conjunto vai ter os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então eu vou pegar os elementos de A e vou tirar o 0, o 9 e o 18. Então vai sobrar o 3, o 6, o 12 e o 15. E quem vai ser B menos A? Ora, como esse conjunto está contido nesse, o B menos A vai ser vazio. Né? Se eu pegar B e tirar todo mundo que está em A, eu vou ter que tirar o 0, vou ter que tirar o 9, eu vou ter que tirar o 18. Então não vai sobrar ninguém. O B menos A aqui vai ser vazio.